Está no ar em nosso programa Café com Poesia e hoje a gente vai falar de cinema. Vamos falar do circuito Penedo de cinema, que já está observando-se festivais e eventos, principalmente de festival brasileiro, e Mostra de Cinema Brasileiro está na 10ª edição. Mas quem vai explicar tudo isso é o Sérgio Onofre, professor e produtor cultural e diretor e criador, inclusive, deste evento. Muito bem-vindo ao nosso programa Café com Poesia, Sérgio. Eu que agradeço, a oportunidade é sempre interessante, né? A gente está mostrando em todos os veículos, em todos os canais, o trabalho que está sendo feito na cidade de Penedo. Uhum. Então, você foi um precursor, você que nessa nova etapa, não é? Porque há muito tempo atrás existia o Festival de Cinema de Penedo, né? Isso. E acho que na década de 70, né? É importante falar isso, até porque, assim, eu sou historiador de formação, né? E a universidade, ela chega no interior, né? No programa de expansão das universidades, ela chega em 2006. E quando a gente chega em 2006, a gente percebe na cidade um vazio, um saudosismo, né? Uma lembrança muito forte dos antigos festivais do cinema brasileiro que aconteciam naquela cidade. De fato, o primeiro festival aconteceu em 75, né? E ele conseguiu realizar 8 edições consecutivas, encerrando-se, infelizmente, em 82, né? Então, de 75 a 82, Penedo viveu um momento muito fértil, muito efervescente de cinema nesse país. Eu diria que Penedo protagonizou, né, os festivais, o movimento de festivais de cinema no país. Entendi. E depois, então, foram 6 anos? 8 anos. 8 anos. 8 edições consecutivas, né? Aí vem aquela pergunta, por que é que deixou de existir? Rapaz, essa é uma pergunta ainda não satisfatoriamente respondida, eu diria, não é? Como historiador, eu tive a curiosidade de buscar, porque eu não vivenciei esses festivais, na época ainda não residia em Alagoas, né? Então não tive a oportunidade de vivenciar e de fato não se tinha ao certo a motivação que levou ao fim dos festivais. Na nossa pesquisa, a gente percebeu que existia uma cobrança muito grande, uma crítica muito forte em todos os anos, em todas as edições, no sentido de que a cidade tinha uma infraestrutura muito deficiente para receber turistas, né? Era um evento que atraía muita gente, atraía multidões, até porque ele era realizado na mesma semana da festa do Bom Jesus, né? Que a festa é o outro grande momento da cidade. O festival encerrava com a procissão do Bom Jesus, né? Começava na segunda-feira, você tinha a semana inteira de atividade, festival de cinema, festival de cultura, porque era uma coisa, né, multilinguagens, aconteciam várias atividades de apresentação de grupos folclóricos, recitais eruditos, né? Era uma programação extremamente dinâmica e encerrava no domingo com a procissão do Bom Jesus. Então a cidade vivia esse mês de janeiro era de fato um momento muito forte. E aqui e ali, quando a gente vai pesquisar na imprensa local, nas notícias dos festivais que eram veiculados na época, a gente vai ver sempre algum tipo de problema, ou a energia caiu porque a cidade não comportou o consumo, teve problemas de falta d'água, teve problemas com a telefonia, enfim. Sem falar na própria dificuldade mesmo do receptivo turístico, né? Você não tinha leitos suficientes para receber tantos visitantes, você não tinha uma estrutura de restaurantes na cidade também que desse conta do volume de pessoas que iam para aquela cidade. E aqui e ali, a gente vai percebendo nessas notícias eu diria que um boato que ficou recorrente o tempo todo, de que esse festival seria transferido para Maceió, né? Ele deixaria de acontecer em Penedo por conta desses problemas alegados e ele viria para Maceió.
Mas o que acontece em 82 é algo inexplicável, porque o festival não acontece mais no ano seguinte, ele acontece em 82, no ano seguinte ele é desconvocado, né? E não é transferido para Maceió, ele simplesmente deixa de acontecer, né? Um festival que era, junto com Gramado, um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Para quem não sabe, Gramado começa em 72, Penedo começa em 75, e Penedo tinha muito mais visibilidade do que o Festival de Gramado. Que coisa interessante. Na ocasião. Eu fiz uma entrevista com o Manduca, né, que foi presidente da Ematur na época e ficou responsável pelo festival a partir da segunda edição, né, porque a primeira edição foi uma criação da Solange Chalita, né, da Solange Lages, a partir do DAC, e depois virou uma ação do governo, uma ação voltada para o turismo, né, e a Ematur tomou conta. E o Manduca dizia isso, dizia que, enfim, era necessário que o projeto tivesse voltado, desculpa, agora é gravado, né? Não tem problema. Eu perdi o fio da meada. O que eu estava falando antes, pelo amor de Deus? Não, natural. Ele estava falando sobre o projeto estaria voltado para o turismo, que na época que ele foi criado foi através da Solange Chalita, que era do DAC. Ah, sim. Não, mas aí ele contou um fato interessante. Ele falou que na terceira edição veio uma comitiva de Gramado para conhecer a experiência de Penedo. Sim. Né? Porque não entendia como é que, né, que o festival acontecia, como é que eles conseguiam realizar o festival com aquela dinâmica toda e como é que aquilo conseguia ter a projeção que tinha. Então, é por isso que eu chego a afirmar, eu tenho a pretensão de afirmar que Penedo teria sido, se tivesse tido continuidade, o maior festival de cinema desse país. Mas é interessante. E aquele cinema que ainda existe, que é no hotel, né? Existe, né? O cinema instalado quase que no subsolo, não é subsolo, na verdade, mas no andar térreo, né? Do São Francisco. E a boa notícia é que ele está sendo restaurado. Opa. E prestes a ser entregue. Infelizmente não vai ser entregue este ano, né? Tinha uma previsão inicial, mas não vai. Mas certamente em 2018 estaremos fazendo o Festival de Cinema dentro do Cinema São Francisco. Que notícia maravilhosa. A notícia é maravilhosa. Aquele espaço, ele agora está sendo administrado, continua pelo hotel? Não, foi feita uma intervenção, na verdade, muito grande, né? Pelo IPHAN, junto com os proprietários do hotel, a prefeitura entra nessa, a prefeitura de Penedo entra nesse processo como partícipe também. Então foi feito um grande acordo intermediado pelo IPHAN. A prefeitura assume, né, vai assumir o cinema, inclusive, vai ficar responsável pelo gerenciamento do cinema. E o hotel recebeu em contrapartida uma área que eles precisavam para destinar para estacionamento dos seus hóspedes. Então, enfim, isso tudo está dentro de uma macro política, né, que o IPHAN pensou para Penedo. Entendi. Né? O IPHAN pensou uma política interessante, porque uma coisa que, veja, um parênteses aqui, uma coisa que eu aponto lá na minha pesquisa é que de 75 a 82 se afirmava a dificuldade de infraestrutura local para receber turista, para receber contingentes grandes de pessoas na cidade. Uma cidade que se propõe a ser uma cidade turística, né? Uma cidade tombada pelo patrimônio histórico e tal. E quando a gente retoma o festival em 2011, né? Nós retomamos em 2011 com o Festival do Cinema Universitário, a infraestrutura disponível na cidade era praticamente a mesma de 30 anos atrás. Entendi. Né? Então, na verdade, hoje você continua na cidade de Penedo tendo um único hotel, um único grande hotel, algumas pousadas, né? E poucos restaurantes. Então, na verdade, ainda temos uma estrutura receptiva pequena na cidade. Mas aí o IPHAN aponta para reforçar essa ideia de cidade turística com um projeto que o Mário Aloysio, o presidente, né, do IPHAN aqui, batizou está chamando de Centro de Convenções a Céu Aberto.
né? Qual a percepção de Mário Aloysio, o que é penedense, né? Ora, além do teatro, do auditório do cinema, que é um auditório para quase 1.000 lugares, é um auditório imenso, maior de Alagoas, são 980 cadeiras. Além daquele espaço, ali na redondeza, no centro histórico, nos diferentes prédios, o próprio teatro que está sendo reinaugurado agora, né? O Ciclo Operário, o Montepio dos Artistas, a Associação Comercial, a Biblioteca Pública, a Casa da Aposentadoria, todos esses prédios têm pequenos auditórios. Então, o que é que Mário Aloysio pensa? Ora, se a gente restaura o grande auditório e ele serve como auditório âncora para atrair grandes eventos, as atividades menores podem acontecer nesses auditórios âncoras. Sim. Então, é um centro de convenções a céu aberto, espalhado em vários prédios, né? Ambientes espalhados em vários prédios. E isso daria a Penedo a possibilidade de atrair eventos de pequeno, médio e até de grande porte, né? Tornando de fato a cidade um atrativo, dando à cidade um atrativo turístico, né, a partir da base do turismo de eventos. Entendi. Né? Qual a limitação hoje para a cidade, a partir da entrega do cinema, qual seria a limitação para a cidade receber grandes eventos? Ainda a estrutura hoteleira. Ainda. Então, a partir da entrega do auditório, do Cine São Francisco restaurado, a cidade terá capacidade para receber médios eventos, mas ainda não terá capacidade para atender grandes eventos, porque o parque hoteleiro ainda é pequeno, né? A cidade precisa captar, né? Convencer empresários a vir investir na cidade, a construir hotéis, construir restaurantes, enfim, é preciso reforçar essa estrutura na cidade. Qual é a estimativa de público no festival, durante o festival? Olha, nós temos em média, circulando no festival todo, em torno de 400, são 400 pessoas por sessão, né? Realizamos sessão de manhã, são 6 sessões por dia, e mais show artístico à tarde. É evidentemente que você tem público maior quando em shows ao vivo, mas a gente tem uma média de 2 a 3 mil pessoas por dia. Durante quantos dias? São 5 dias no evento. Né? E isso também, além do público que vai assistir os filmes e tal, tem também o pessoal que vai participar de oficinas que vocês também promovem, né? Sim, porque a gente... o Festival de Cinema nasce exatamente dessa coisa que Penedo viveu, né? Dessa lembrança, dessa memória viva de Penedo. Então, eu costumo dizer que a ideia não foi nossa de fazer o festival, a ideia já existia na cidade quando a gente chegou. Né? O que a gente buscou foi incomodado com aquela falta de resposta, né? Por que deixou de acontecer? Por que não volta a acontecer? Né? Incomodado um pouco com isso e cumprindo o nosso papel enquanto universidade instalada no interior, porque, entre outras coisas, o nosso papel é contribuir com o desenvolvimento local. Né? Então, nós percebemos que ali seria um espaço onde a gente podia dar alguma contribuição e chamamos, em 2011, o primeiro festival universitário, né? Que teve sua sequência e continua tendo sua sequência até os dias de hoje. Mas interessante, eu gostaria também de saber, isso a gente pode ver para o próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo, que é sobre a produção que é veiculada, que é, enfim, apresentada e exibida durante o festival, tanto de fora do estado, como as produções de Alagoas, dos cineastas alagoanos. Mas a gente vai falar sobre esse assunto depois do nosso intervalo. Já a gente retorna com o Sérgio Onofre, falando sobre cinema e o festival, na verdade, de cinema de Penedo, não é? Até já. Retornando então do nosso intervalo, aqui tomando um cafezinho com o Sérgio Onofre, professor e produtor cultural, e o coordenador e o responsável pelo Festival
de cinema de Penedo. E a gente estava conversando então, como é que é todo esse mecanismo de montagem do festival e como é que ele funciona? Primeiro assim, para a gente ficou um pouco complicado o formato, né? Como é que a gente ia estabelecer isso? Porque, como eu disse, a gente começou com o Festival Universitário em 2011, exatamente porque a gente chega e tal, existe essa demanda na cidade, existe esse anseio na cidade, mas, ora, como é que a gente pode contribuir com isso sem sermos intrusos, né? Porque o evento não era nosso, o evento era da cidade. Então, o formato universitário foi uma forma, né, da gente entrar, né, com essa atividade na perspectiva de resgatar essa, digamos, tradição do cinema que Penedo vivenciou e contribuir com isso, né? O ano passado, e a gente dizia desde da primeira edição, desde 2011, a gente dizia, não, esse festival é uma provocação, nós estamos fazendo uma provocação para a cidade, para as autoridades, para o poder público, porque precisamos recuperar o antigo Festival de Cinema de Penedo, e Penedo precisa voltar à cena nacional do cinema, né? A gente vinha dizendo isso reiteradamente ao longo desses últimos 7 anos. E o ano passado, finalmente, com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado de Alagoas, com o apoio do governo do Estado, que entrou pesado no evento, né, virando um co-realizador do evento, nós conseguimos, então, retomar também o antigo festival que terminou em 82. E retomamos de fato, porque nós chamamos o ano passado a 9ª edição, né? Ele acabou na 8ª, nós realizamos o ano passado a 9ª edição. E esse ano estamos fazendo o 7º Festival Universitário e o 10º Festival de Cinema Brasileiro. Além disso, ainda tem um terceiro evento que é a Mostra de Cinema Velho Chico, né? Que é de cinema ambiental, que é uma outra construção maravilhosa que a gente fez junto com o pessoal do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que é a ideia de chamar atenção, né? Também uma forma de chamar atenção para o Velho Chico a partir da arte, né? A partir da expressão artística que é o cinema. Então fazemos essa mostra, realizamos, junto com ela, realizamos também um debate. Sempre ao final da Mostra Velho Chico, tem convidados que vão fazer um debate com o público. Essa mostra ela é induzida para jovens e adolescentes da rede pública de ensino. Então, é um momento de, além de, né, porque o festival em si, além de divulgar o produto, além de divulgar o cinema nacional, além de estar formando plateia, né, para o cinema, Penedo terá seus cinemas de volta em breve. Além disso, também é um momento de conscientizar também, de chamar atenção para os problemas ambientais, para os problemas do Velho Chico, enfim, esse processo de degradação do nosso rio, né? Ou seja, e o mecanismo de a programação disso tudo, né? O gerenciamento, como é que funciona? Nós temos uma equipe muito grande, né? Porque além dessas 3 mostras competitivas, nós temos ainda uma mostra infantil, direcionada para a garotada, que realizamos todos os dias na parte da manhã, e tem ainda uma mostra de longa-metragem nacional, porque todo festival competitivo é de curta-metragem, né? Entendi. Então nós fazemos uma mostra com filmes convidados, e aí, exatamente nessa mostra que a gente traz algum diretor conhecido, né, já com a carreira consolidada, um ator, uma atriz para fazer debate com o público, enfim. Nós temos os convidados que vêm para fazer esse tipo de atividade. E, além disso, fechando ainda esse bojo de tantas atividades, ainda tem o encontro acadêmico, né? Sim. Porque, como instituição de ensino superior, a gente não pode abrir mão da reflexão, da discussão também. Então, tem toda uma programação de mesas de debate, de workshop, de oficinas, que é realizada durante todo o dia no evento. E para fechar, né, à noite, depois até temos então cinema de 8 até as 11 da noite, e a partir das 11 da noite temos show artístico. Olha só, com artistas da terra. De só artistas alagoanos. alagoanos. Programação toda voltada para o artista alagoano. Então, uma coisa que eu gostaria de saber também, acho que os telespectadores, quanto à formação. Existe a possibilidade de um curso, uma formação voltada para cinema na universidade?
Olha, nós estamos pensando nisso, né? Nós também temos trabalhado nisso, na verdade, desde 2010. Nós trabalhamos na construção de um projeto de construção de uma graduação em cinema e audiovisual. E, e aproveitamos... Um minuto. Não há problema. Não tem problema nenhum. Eu falo, quando eu falo muito, a garganta chia. Não tem problema. Pode tomar água aí. Então, desde 2010, nós reunimos uma equipe e construímos uma proposta de projeto pedagógico de um curso de cinema e audiovisual para Penedo. E estamos esperando, na verdade, o melhor momento, o que haja uma janela aberta pelo MEC para isso. Infelizmente, o momento nacional não é muito propício, porque, diferentemente das escolas privadas, a universidade, para que ela crie um curso, é necessário que haja uma autorização do governo federal, Sim. Na verdade, uma aprovação do Congresso Nacional. Porque um curso novo implica em novas vagas, em contratação de novos servidores, portanto, na criação de novas vagas de novos professores e técnicos e tal, enfim. Sim. E isso só é possível com um projeto de lei criado pelo Congresso Nacional. Então, criar um curso novo numa instituição de ensino superior federal não é fácil, não é uma coisa simples. Precisa de algum plano de expansão do próprio governo, como foi o caso que aconteceu ainda na gestão Lula-Dilma, né, que aconteceu Reúne 1, Reúne 2, e a universidade foi para o interior, então é preciso que haja uma outra iniciativa governamental no sentido de ampliação de cursos para que surjam novas vagas para que a gente possa, de fato, implementar um curso dessa natureza. E, infelizmente, o quadro político atual não é muito propício. Né? Entendi. Mas durante todo o festival tem as oficinas, né, que o pessoal participa, né? Ativamente, né, workshop, né, então, e tem o período do festival e vocês têm alguma atividade fora o calendário do festival durante o ano? Olha, nós fazemos, na verdade, algumas outras atividades, né, vinculadas a essa área, porque, assim, antes do festival, o primeiro projeto que nós envolvemos na cidade era um projeto de cineclube, então nós começamos fazendo atividades de exibição de cinema no meio da rua. Isso acontecia semanalmente nos bairros da cidade, enfim. Além disso, a gente consegue já oferecemos vários cursos nesse campo, né, cursos livres, cursos de extensão para a comunidade também. Chegamos a oferecer um curso Pronatec de operador de câmera, né? E agora, por exemplo, o Pronat está aberto. O telespectador pode acessar o Pronatec Médio do governo federal e já tem vaga aberta para um curso de produtor de audiovisual em Penedo, que deve acontecer em Penedo, direcionado aos alunos da rede de ensino, do ensino médio, que é esse novo programa que está aí do governo federal. Sim. E esse curso nós estaremos numa parceria dando um suporte para a Secretaria da Educação. Este ano continua com o apoio efetivo do governo do Estado, este ano. Desculpa. Não tem problema não, fique à vontade, não tem problema. Este ano continua esse apoio do governo do Estado para o projeto do festival? Sim, nós já estivemos com a secretária Melina Freitas e a Secretaria de Cultura reafirma a parceria, né, no sentido de continuar sendo realizadora junto com a universidade. Tem esse momento de muito frio, né? E ocasiona muito isso, tosse, enfim, resfriado, e isso é extremamente natural. Eu estou saindo também de um processo de virose que atingiu também lá essas vias aí orais e ficam... Daqui a pouco eu vou começar a tossir também. Normalmente eu boto uma pastilha na boca que facilita. Sim, aí o governo do Estado então está entrando como parceiro. Isso, o governo do Estado, através da secretária Melina Freitas, já reafirmou
a continuidade da atividade como co-realizadora junto com a Universidade Federal de Alagoas e deveremos ter de novo mais um belo evento na cidade. Um apoio com o governo do Estado, né? Apoio do governo do Estado, e os outros parceiros muito importantes também, né? Além do próprio Comitê de Bacia Hidrográfica de São Francisco, a Algás é uma parceira também todo ano, de longa data, o SESI tem participado junto com o nosso festival, a Prefeitura de Penedo, a gente não pode esquecer da Prefeitura, sim, o ente municipal. Sim. Ô Sérgio, uma outra coisa, a gente já está se aproximando agora para o final do programa, mas eu gostaria de fazer também uma pergunta que é quanto à atividade dos artistas locais, dos cineastas locais. As produções daqui que são feitas, os curtas, metragens, enfim, vocês aproveitam no festival para exibir a do que é produzido no ano anterior? Geralmente é assim, não? Bem, nós temos, na verdade, tem duas formas, né? Nós, além do festival ser um festival nacional, aberto, então os próprios realizadores alagoanos também se inscrevem e participam. Aliás, um ano retrasado, uma obra alagoana ganhou o prêmio de melhor filme do júri popular. Né? Além disso, nós mantemos uma janela no festival onde a gente replica, faz uma seleção, né? O pessoal que organiza a mostra Sururu de cinema alagoano, que acontece aqui sempre no mês de dezembro, em Maceió. E o pessoal faz uma curadoria e pega os filmes do ano passado, seleciona alguns filmes e são exibidos em Penedo. Então a gente garante essa janela também para mostrar o filme alagoano no espaço próprio, né, dentro do festival. Maravilha. Eu vou fazer o possível e para estar presente lá durante o festival. Parabéns pela iniciativa, você que luta já há bastante tempo, 10 anos lutando, e hoje já se consolida como um espaço do audiovisual a nível nacional. Isso é uma maravilha. Parabéns pelo trabalho. Nós, artistas, todos agradecemos por esse empreendimento. E então, obrigado pela sua presença no programa. Volte aqui mais vezes. O festival vai ser o período? De 7 a 11 de novembro, e depois poderemos estar aí divulgando a programação quando ela estiver consolidada, tiver definido quem são os nossos convidados especiais, né? Aquele que o público gosta de estar pertinho, né? De conhecer, de ver no olho. Muito bem. Então fica este convite para você retornar ao nosso programa. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro.